Olá, eu sou Cláudio Menezes e esse é mais um vídeo do canal da Meios Gestão Humana. Hoje eu vou falar para você sobre mais um quadrante dos 4 quadrantes dos estilos de liderança, principalmente dos comportamentos básicos. Recapitulando, para quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou explicar rapidamente o que são os 4 quadrantes. Cada um de nós possui um estilo de liderança que ele se destaca, mais predominante. Esse estilo de liderança compõe 2 comportamentos. Quais são os 4 comportamentos básicos? Eu tenho o dominante submisso e eu tenho o agressivo e o cordial. Tá? Então, cada quadrante é formado por 2 desses comportamentos. O Q1, primeiro quadrante, é o dominante agressivo. O Q2 é o agressivo submisso. O Q3 é o submisso cordial. E o Q4 é o cordial dominante, ou o dominante cordial. Perfeito? Sabendo desses critérios, hoje nós vamos falar sobre o Q2. E por que é importante a gente destacar essa questão dos estilos de comportamento das lideranças ou de um líder? O primeiro ponto que a gente deve deixar bem claro aqui é que quando nós falamos de liderança, apesar de se ouvir muito falar o líder, a gestão do líder, todos nós, de certa forma, temos nosso aspecto de liderança. A começar por nossas próprias vidas. Enquanto você toma certas atitudes, quando você tem responsabilidades a fazer, então tudo isso gera um comportamento de liderança, tá? Em certa medida. Portanto, tudo que eu vou falar agora, você pode entender e compreender que você pode identificar um quadrante, que nesse caso nós vamos falar do Q2, que é o agressivo submisso, para um superior, né? Uma pessoa que está acima de você na hierarquia, para um subordinado, um colaborador que está abaixo de você na hierarquia, para um par, aquela pessoa que está no mesmo nível de hierarquia que você. Portanto, apesar da gente falar dos 4 quadrantes da liderança, a gente não deve ficar trancado, né? Não ser inflexível na questão de onde ele pode estar surgindo no meio corporativo dentro da empresa. Partindo desse princípio, o que eu quero destacar aqui para você? Esse é um dos 4 quadrantes e você deve sempre lembrar que todo líder precisa conhecer os 4. De qualquer forma, antes de eu iniciar aqui, eu quero deixar para vocês um link que vai estar aí na descrição com o meu WhatsApp, né? Na verdade o WhatsApp da Meios, e com o meu Instagram, caso você queira enviar algum contato, ter alguma pergunta, fazer algum questionamento através do direct, tá bom? Muito bem. Esse vídeo nós vamos apontar a importância e conhecer, além de entender os comportamentos das pessoas dentro e fora do ambiente de trabalho. Mas para que você possa compreender melhor do que eu estou falando, quero compartilhar com você um momento que eu vivi alguns anos atrás. Eu me lembro, era uma sexta-feira, logo depois do almoço, a gente se reuniu com todas as pessoas que exerciam algum tipo de comando na empresa, cerca de 24 pessoas. Era uma empresa na área do varejo, para comunicar um novo acordo de PLR da empresa. Isso para todo o pessoal que fazia algum exercício de liderança lá dentro, comando, não importa o nível de hierarquia. Na verdade, não havia grandes mudanças naquele novo acordo de PLR, mas na verdade é só um modo diferente de se aferir os resultados para aquele programa daquele ano. Muito bem. 2 pessoas fizeram os seguintes comentários, abre aspas, vamos acatar o modelo porque não podemos fazer nada, fecha aspas. O outro foi e complementa, abre aspas, tudo bem então, mas não podemos garantir um bom resultado diante deste acordo, fecha aspas. O que você pode notar nesses 2 comentários, nessas 2 observações? Lembre-se, nós estamos falando do agressivo submisso, Q2. Complementando o raciocínio, a ação tomada foi reunir as equipes também para evitar a famigerada rádio peão.
percebemos que a informação não chegaria como deveria à base da empresa, porque tivemos a evidência desse Q2 existente ali no grupo. Esses dois comentários, quando você fala, vamos acatar o modelo porque não podemos fazer nada, da mesma forma que a pessoa se submeteu, ou seja, foi submissa, ela entrou com o ponto de vista da agressividade. Às vezes a gente comenta que a agressividade parece que é algo em que você vai usar força bruta, em que você vai despejar alguma coisa extremamente ofensiva, e não é o caso, porque você tem que lembrar que neste quadrante existe um outro lado, um outro aspecto, que é a submissão. Então é mais ou menos assim, olha, eu vou fazer, mas porque não tem jeito. Ou seja, já estou dizendo que eu estou sendo contrário àquilo. E o outro já comenta assim, ó, tá bom, beleza. Diante desse acordo aí, também não me vem cobrar resultado. Então, eu fui de uma certa forma agressivo, sobre o ponto de vista da não aceitação do ponto de vista, e fui submisso. O que acontece com isso é que a probabilidade dessas lideranças levarem da forma correta as outras camadas da hierarquia, aos colaboradores, a informação, de maneira, porque vamos lembrar bem, um PLR, participação nos lucros e resultados, a sua função primordial é dar algum incentivo para que as pessoas empenhem suas atividades para se ter maior lucro e maior resultado. A partir daí se faz uma divisão, né, desse valor que excedeu para todas as pessoas da empresa. Pois bem, quando isso, numa reunião em que a pessoa já ocupa um cargo de responsabilidade, de comando, ela já evidencia esse ponto de vista, o que deve se fazer, num primeiro momento, é também reunir as outras camadas, as outras pessoas, dos outros níveis da hierarquia, para transmitir a informação. Não deixar na mão dessas pessoas, porque provavelmente ele vai jogar isso de uma forma, nem sempre, lembrando, agressividade submissa não é uma coisa que é destacada, né? A pessoa pode ter comportamentos sem ninguém perceber, e isso com certeza pode entrar dentro do escopo da Rádio Peão, que não preciso dizer nem o que é isso, e normalmente faz mais estragos do que contribuições. Então, o que a gente tem que revelar dentro desses comportamentos? Então, vamos lá. Alguns comportamentos do Q2, ficou claro essa questão que eu comentei? Ou seja, eu mostrei um cenário real, ok? Uma reunião, 24, 2 pessoas se manifestaram dessa forma. Existe a condição de que não se manifestaram. Não quer dizer que os demais todos concordaram, ou que ninguém concordou, não é nada disso, tá? Eu estou destacando essas duas pessoas que se manifestaram dessa forma e evidenciou o comportamento Q2. Perfeito? Alguns comportamentos que a gente pode destacar nesse caso são: é uma pessoa apática, é difícil sentir a pessoa, quer dizer, você está conversando com ela, você não a percebe, você não consegue sentir muito bem se ela está compreendendo, se ela está gostando, não está. É meio difícil pegar algum sentimento dela. Ela é temerosa que as suas opiniões sejam usadas contra ela. Então o que ele faz? Ele tenta se preservar, ele não entra muito no jogo, às vezes tem algumas caras e bocas, mas não fala, né? Porque vai que eu falo alguma coisa e alguém da manhã vem me cobrar. Tá? Porque a submissão, ela não quer o confronto, ela não é dominante. Lembre-se, neste caso, ela não é dominante. Mas, poxa, mas toda liderança não teria que ser dominante? Tecnicamente sim, mas nem sempre essa condição é necessária, né? Mais para frente, em algum momento, a gente vai poder esboçar isso melhor. Quando a gente estuda os 4 quadrantes, e aí você passa a compreender aí você passa a compreender as flutuações dos quadrantes, ou seja, eu posso estar num quadrante e migrar para outro de 2 formas, conscientemente ou inconscientemente. Com isso,
dependendo daquilo que mais se destaca em você, ele vai ter outro fator preponderante aí, que é com quem eu estou conversando ou discutindo algo. Se eu tiver com um par, ou seja, a mesma linha de hierarquia, é um comportamento, é um quadrante que vai ser usado. Se for com subordinado, um colaborador é outro, e se for com o meu superior, o com superiores vai ser outro. Tá? Então, exceções quando existe um quadrante extremista. Ele é tão forte que ele não consegue migrar. Tá? Mas isso fica para um momento em que vocês venham a conhecer todos os quadrantes, que aí sim você fecha esse pacote no completo. Mas continuando aqui, os comportamentos. Escuta de forma desconfiada. Você vê, aquilo que eu mencionei agora do comunicado PLR, ele fala assim, provavelmente a pessoa estava lá ouvindo e você notava no semblante um desconfiômetro ligado, né? Mas será que isso é bom? Não é? E aí houve a manifestação. Aceita passivamente as ideias dos superiores. Vamos lá, ele aceitou. Ok, mas não garanto. Ou seja, em momento algum ele se nega, ou eles se negam a fazer alguma coisa. E por último, aí um comportamento também que se destaca é não procura se comprometer. É a última fala ali. Olha, tá ok, mas diante desse acordo aí, não vem me cobrar resultado, tipo, não me comprometa. Então, dependendo de onde esse tipo de profissional se encontra dentro da hierarquia, a influência e o desgaste pode ser maior ou menor. Neste caso que eu comentei, o desgaste ele é grande. Por quê? Porque ele está no nível da hierarquia de um certo comando. Ele seria ainda pior se ele estivesse no nível de direção e tudo mais. Mas existem pessoas assim em níveis maiores? Existem em todos os níveis de uma hierarquia dentro de qualquer empresa. Até donos de empresas, né, empresários, empreendedores, enfim, pode ter um comportamento agressivo submisso. Mais raro? Com certeza. Mas não seria muito raro em situações quando, de novo, não generalizando, mas as situações mais comuns em altos níveis de hierarquia é quando existe uma sucessão, principalmente a sucessão familiar. Então você tinha lá uma empresa que cresceu, ela se destacou muito, mas na sucessão se colocou uma pessoa que ela tem um comportamento em destaque de submissão e agressividade. E aí é onde normalmente a coisa pode começar a desmoronar, porque decisões erradas vão ser tomadas porque existe a submissão por trás. Mas de novo, essa seria uma outra conversa para a gente ter, não vou entrar aqui muito no detalhe. Percebe? Então, o que eu quis passar para vocês aqui nesse vídeo, é simples. Quando você percebe, num caso como esse, esses dois posicionamentos, qual foi a ação tomada? Percebeu-se, então, esse comportamento que ele não é saudável para o processo, para aquilo que se pretendia ao divulgar o novo acordo de PLR. Então, numa ação imediata, porque você não pode deixar passar 2, 3 dias, terminou a reunião, percebeu-se isso, se não for possível no mesmo dia, no dia seguinte você reúne as outras bases, tá, para fazer o comunicado. E ali você elimina, ou pelo menos quase que na sua totalidade, algum tipo de problema de má informação, né, a coisa ficar correndo ali de uma forma errada. E talvez até exista ali um procedimento melhorado em relação a essa tese, ou esse tema. Pois bem, essa é uma ação que a gente encontrou neste cenário. Quando você encontra isso em outros cenários, vai requerer, vai pedir outro tipo de ação. O importante é que você reconheça aquele modelo e saber como lidar nesse processo. Isso eu estou dando uma pitadinha aí do que é o quadrante Q2, como que você pode trabalhar, e tem outras sacadas muito interessantes quando a gente fala disso. Quando eu passo a entender como é o modelo de cada um, a minha forma de negociar, a minha forma de entrar em determinados assuntos, ela vai tentar permear uma ação, ela vai tentar chegar num ponto
em que eu consiga o melhor para o todo, né? Então, o princípio da gente conhecer os quadrantes, para quem ocupa um cargo de gestão, para quem precisa tomar decisões importantes, como é que eu, compreendendo o comportamento do outro, e eu preciso trazer dele o melhor dele, porque aqui não é conhecer o ponto fraco, mas é entender aonde eu posso ou como eu posso trabalhar determinado tema, determinado assunto, de maneira que eu consiga um resultado positivo. Esse é o princípio do desconhecimento. E a partir disso, a minha liderança, a minha gestão passa a ser muito melhor. Eu não preciso mais ficar cheio de dedos com quem quer que seja que eu vá falar. Não importa o quadrante em que ele seja mais fraco ou mais forte. Percebe? Faz sentido? Espero que sim. Muito bem. Eu sou Cláudio Menezes, esse é o canal da Meio. Eu espero que você fique à vontade aí para deixar seus comentários, deixar suas sugestões e também entrar em contato nas nossas redes sociais. E para acompanhar meus vídeos, você pode aí já se inscrever no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho, né, para a gente avisar você sempre que eu postar um vídeo novo. E espero te ver no próximo vídeo, muito em breve. Tchau, tchau.